Boa noite, vamos dar início à nossa palestra da Sala Sheila de sextas-feiras, sempre iniciando com a prece. Hoje eu gostaria de mais uma vez lembrar da prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz, Senhor, àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Iniciando com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 20. A felicidade não é deste mundo, pelo espírito François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Nesse mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Assim,
Pois os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau da felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência plurissecular que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações, sucessivamente sem jamais a alcançarem. Porque se o homem sábio é uma raridade nesse mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além, moradas mais favorecidas em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação os anime e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à divulgação desse espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Muitos cultivam a convicção de que a felicidade é ter uma vida tranquila, sem problemas. Mas o que seria da nossa existência sem os desafios? São estes desafios que nos movem, são eles que nos fazem levantar pela manhã e sair em busca do trabalho, do pão de cada dia. O excesso de tranquilidade nos paralisa, nos torna pessoas desinteressadas em aprender e progredir. No mundo como esse que vivemos, no estágio evolutivo que estamos, espíritos ainda imperfeitos em aprendizado, as dificuldades têm função educativa e, se bem aproveitadas, tornam-se lições de valor incalculável para cada um de nós. Como conseguiríamos desenvolver a compaixão sem a compreensão da dificuldade do outro? Passarmos por problemas facilita a nossa compreensão. A expectativa de uma vida tranquila e sem problemas nos levaria a uma vida aborrecida e sem valor nenhum. Atualmente, o pensamento atingiu o período tecnológico, estabelecendo a chamada sociedade de consumo. E aí a felicidade torna-se a busca incessante da aquisição e renovação dos bens materiais.
É necessário possuir tudo o que é oferecido pela mídia, criam-se nas pessoas novas necessidades, fundamentadas unicamente no desejo dos fabricantes de vender os seus produtos, e se torna ali um ciclo vicioso e infinito. As pessoas se sentem obrigadas a seguir essas tendências, mesmo que não percebam, e se tornam infelizes e desesperançadas quando não conseguem. Vamos voltar um pouquinho, se nós formos ali ao Novo Testamento, veremos no Sermão do Monte verdadeira obra-prima dos seus ensinamentos morais. Jesus nos mostrando a ventura dos aflitos, que serão consolados, numa clara alusão de que as aflições por nós sentidas são passageiras e que a forma que passamos por elas tem imenso valor para o nosso aprimoramento moral. Encontramos ali no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 12, Jesus nos dizendo com todas as letras: alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Nosso mestre preconizou que o homem deve viver no seu mundo, mas sem pertencer a ele, ou seja, sem nos tornarmos escravos dos bens materiais, atribuindo-lhes o valor adequado à manutenção da nossa existência terrestre. E ele nos disse também que o seu reino não é desse mundo, anunciando que existem lugares melhores do que a terra, onde predominam, infelizmente, ainda os sentimentos inferiores que nos afastam do bem e do amor. E deixou-nos também que a chave da felicidade é amarmos ao próximo como a nós mesmos, com a prática constante da caridade. Tanto antigamente quanto hoje em dia, encontramos relatos de uma falta de perspectiva, de um vazio presente nas pessoas que independe da sua condição social, das suas posses, do modo de vida voltado ao cultivo do prazer, que as faz sentirem-se tristes, longe da felicidade tão desejada. Existe ali a noção de que a felicidade em nosso planeta não é plena, que a felicidade não é deste mundo. Mas por quê? No Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 2 e 3, nós temos ali os motivos que levam a esta conclusão. No capítulo 2, nós temos a justificativa para a frase que Jesus disse a Pilatos, quando questionado se ele era rei. E Jesus responde: meu reino não é desse mundo. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade alcançará e devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. A resposta do Divino Mestre também nos faz considerar a existência de outros lugares, outros mundos, onde a vida prospera em condições diferentes daquelas que temos aqui no planeta Terra, que é o mundo de provas e expiações, o segundo mundo na escala evolutiva. Nós temos os mundos primitivos e os mundos de provas e expiações, em segundo lugar ali na escala. No capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então podemos ver que a casa do Pai, que é Deus, nosso Pai, é o universo. E existem diversas categorias de mundos habitados, cada um adequado às condições evolutivas dos espíritos que nele reencarnam. Temos assim
Mundos primitivos, onde a existência é toda material, onde reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Ali encontramos espíritos no início da sua jornada evolutiva, experimentando as primeiras lições da sua existência. Em seguida, temos os mundos de expiações e provas, entre os quais temos a Terra, este nosso planeta de aprendizado, onde predomina o mal, razão porque envia o homem a braços com tantas misérias. A seguir, temos os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar renovam as forças e têm um maior progresso moral. A Terra está se transformando, passará a ser um mundo de regeneração. Por isso, de tantas situações que estão acontecendo, que está transformando esse planeta. E, por fim, temos os mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal. E, finalmente, os mundos celestes ou divinos. Estes são habitações de espíritos depurados, onde reina o bem exclusivamente. Então, todos nós fomos criados simples, ignorantes, estamos em evolução e a nossa meta, que é a evolução, é chegarmos um dia a habitar estes mundos celestes ou divinos, Claro que isso vai levar um tempo, porque nós vamos ter que ir passando por todas as provas, as expiações, as conquistas, passando pelos diversos mundos para poder chegar um dia a nos tornarmos espíritos divinos ou celestes, Aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações, nós fizemos uma mescla de momentos de alegria e tristeza, de felicidade e amargura, de bem-estar e sofrimento, situações típicas do aprendizado que devemos obter para seguirmos adiante em nossa jornada evolutiva. Podemos pensar então que se estamos em um planeta onde a felicidade se resume a momentos felizes, não temos aqui pessoas felizes? Claro que temos, Com certeza, nós tivemos vários exemplos na humanidade, espíritos elevados que encontraram a felicidade em valores muito distantes dos bens materiais. Podemos citar alguns aqui como exemplo: Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros que eram felizes e são felizes porque encontraram a verdadeira felicidade, que é a prática da caridade, amar ao próximo como a si mesmo, é se contentar com o que se tem. Feliz é aquele que tem menos necessidades, Eles não buscavam isso em bens materiais, em gozos terrenos. Então, há muitas pessoas, sim, que são humildes, simples de coração e que se sentem extremamente felizes, mesmo estando em situações dolorosas. Esses espíritos que nós mencionamos, é claro, eles encarnam para nos exemplificar o código de conduta mais adequado à nossa existência, Eles vêm aqui para nos mostrar o lado certo, que devemos olhar para encontrar essa verdadeira felicidade. Se partimos do princípio de que somos seres em constante evolução, que aprendemos a cada nova experiência, iremos compreender que os elementos que compõem as condições que imaginamos como ideais são transitórios. Veremos assim que é necessário mudar o foco da nossa busca e assim alcançar os valores trazidos por esses benfeitores que se baseiam em servir ao próximo com a prática da caridade. Os espíritos superiores sempre nos lembram, a gente veio para servir e não ser servido.
No Livro dos Espíritos, na questão 920, os Espíritos dizem que não podemos encontrar a felicidade completa na Terra, pois a vida nos foi dada como prova e expiação, mas que depende de nós suavizarmos nossos males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Suavizar os nossos males passa necessariamente pela compreensão e consequente aceitação das dificuldades que vivenciamos. Então, se temos uma maior compreensão da vida, o sentido da dor, do porquê das situações que a vida nos apresenta, nós vamos acalmar ali a nossa compreensão, a nossa aceitação e vamos passar por tudo com mais serenidade e tranquilidade. E isso vai nos trazer a paz de coração, que é a felicidade aqui na Terra. Se você não tem o coração angustiado, você é feliz, com certeza. No capítulo 5 também do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse que nós estamos estudando, Bem-aventurados os aflitos, que é um dos capítulos mais longos aqui, se não me engano é o mais longo do Evangelho, nós encontramos diversos itens que nos esclarecem as causas anteriores e causas atuais e até mesmo das causas futuras das nossas aflições, né? Então, ele deixa bem claro a espiritualidade que nós não somos castigados por Deus, que não existe castigo. Ele é nosso Pai, Ele nos ama, Ele quer e deseja o melhor para todos nós, mas nós somos educados por Ele. Então, nós sofremos as consequências de nossas faltas e é por uma necessidade esse aprendizado, é para o nosso bem. A Terra é uma grande escola e, como tal, passamos pelas mais diversas disciplinas, objetivando a nossa formação. Quando aceitamos a nossa condição de aprendizes e não de mestres, as dificuldades continuam existindo, mas a nossa percepção as conduz à sua verdadeira importância. Então, não devemos dar valor maior ou menor que o necessário às nossas provas nesse planeta. Assim como na escola, podemos passar a vida reclamando ou aproveitando as lições. A doutrina espírita, ela nos esclarece de forma muito racional e objetiva as razões e os porquês daquilo que nos acontece e sentimos. Com certeza não são os bens materiais que nos trazem a felicidade, né? Se formos sintetizar a maneira de encontrarmos a felicidade dentro de nós mesmos, basta olharmos para o nosso interior e não para fora, como costumamos fazer. Lá encontraremos a semente da verdadeira felicidade, o amor verdadeiro, o amor que transcende a matéria e nos coloca em comunhão com o divino. Todos nós temos a felicidade verdadeira dentro de nós. Temos o potencial divino em nós. Somos filhos de Deus, sua criação. Basta cultivar essa semente e ela crescerá, atrofiando os sentimentos que nos deixam infelizes. Se dermos prioridade ao perdão das ofensas, à compreensão, à caridade, ao invés do orgulho, da vaidade, da ambição, melindres, não haverá espaço dentro de nós para a tristeza. Finalizando, encontramos na obra Céu e Inferno, de Allan Kardec, que a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos.
Então, meus amigos, isso significa que a nossa rota para a felicidade plena passa pela nossa evolução moral, pela prática da caridade e do amor verdadeiro ao nosso semelhante. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nos disse o nosso amado Mestre Jesus. E assim encerramos o nosso estudo. Passaremos para a segunda parte da nossa reunião com o companheiro Vitor. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje, como nosso tema de estudo, eu trouxe uma mensagem do livro No Rumo da Felicidade. É uma mensagem inicial, tá, desse livro que foi psicografado por Divaldo, de Joana de Ângeles. Tá? Ele fala um pouco sobre a felicidade, os caminhos da felicidade, enfim, no que nós estamos condicionando a nossa felicidade, o que significa felicidade para nós. Tá? Então, Joana de Ângeles deixa algumas perspectivas para que possamos refletir sobre nossas vidas, né? E saber no que estamos condicionando a felicidade realmente, tá? Será que são apenas conquistas materiais ou espirituais, enfim, o que realmente nos traz a felicidade? Então é esse questionamento que nós devemos ter, tá? Então, no rumo da felicidade. Há uma ânsia incontida no ser humano pela aquisição da felicidade, cuja busca é inerente ao espírito, constituindo-lhe motivação para lutar, para enfrentar desafios e superá-los. É em infatigável labor que o dignifica e o alcança a patamares superiores da vida. No entanto, a interpretação de felicidade tem sido muito discutida desde os filósofos antigos aos contemporâneos, assim como através das propostas religiosas, sociológicas e econômicas, tá? Então, faz parte de nós, de todos nós, tá? Nós trazemos no nosso íntimo a questão de nos sentirmos bem, de sentir que as coisas estão dando certo, enfim, de querermos sentir essa energia salutar, né? Que nos revigora, nos tranquiliza, nos pacifica os dias, tá? Porém, essa questão da felicidade ela é muito discutida, como a Joana de Ângeles diz aqui, tá? Então, no condicionamento, enfim, nas formas de buscar essa felicidade, ok? Então, ela vai apresentar aqui alguns estereotipos de felicidade, ou seja, alguns caminhos que possamos percorrer, enfim, para que possamos refletir. Infelizmente, permanece a ideia de que a felicidade é uma conquista da posse, tá? Então, esse é um ponto-chave, conquista da posse. Então, estamos direcionando a nossa felicidade apenas às nossas conquistas de posses, enfim, conquistas da matéria, que favorece o prazer e o gozo inexauríveis, que se alteram conforme as necessidades e mudam de apresentação, quando saturam ou deixam o vazio existencial, tá? Então, quando condicionamos a nossa felicidade à conquista das posses, como ela mesmo diz, então a partir do momento que nós conseguimos aquilo que almejamos, é muito válido quando pelo nosso esforço tenhamos as nossas conquistas, não é isso que nós estamos querendo falar, tá? Mas a partir do momento que nós temos essa felicidade de conquistar apenas uma posse, apenas um lado, vendo apenas uma perspectiva, tá? Aquilo já não passa a não ter mais graça, enfim, então é uma busca incessante, tá? É uma busca incessante para preencher aquele vazio que nós temos, ok? Se olharmos apenas por um lado, tá? Então é isso que ela está querendo falar. Ela não diz que nós não podemos ter conquistas, pelo contrário, né? Pelo nosso esforço, conquistarmos as nossas posses é muito importante, isso também contribui. Mas será que é somente isso? Então vamos acompanhar o texto aqui. É permanente herança do hedonismo trabalhando as mentes e alimentando os corações. Então já são hábitos arraizados, enfim. Essa questão de
apenas direcionarmos para um lado a busca da felicidade. Por outro lado, não faltam aqueles que advogam o sofrimento como forma de felicidade, em tormento masoquista, herança inevitável dos comportamentos medievais, que pretendiam dessa forma odiar a terra e seus valores para conseguir o reino dos céus e suas dádivas. Esquecem-se esses que assim pensam e comportam-se que esse reino se encontra no imo de cada criatura que se esforça por conseguir. Então, será que para conquistarmos uma felicidade temos que sofrer ou odiar tudo que nós temos para conseguir apenas os bens materiais, ou os bens espirituais, desculpa? Não. Pelo contrário, pelo nosso esforço, em nossas buscas, a nossa boa vontade, tendo essas conquistas de uma forma clara e legítima, isso é importante, contribui também para a nossa felicidade, tá? Então nós temos que ter em mente que tudo isso é um conjunto, tá? Então a felicidade abrange vários aspectos, então nós precisamos olhar como um todo. Então buscar de um lado, buscar do outro, é como se fosse ali, se estivéssemos fundamentando a construção de um muro, por exemplo. Então cada tijolinho que a gente põe é um aspecto importante na construção dessa felicidade, tá? Então são vários pontos, ok? Então, é necessário sofrer para que eu possa ser feliz? Nós sabemos que tem a questão espiritual que a doutrina nos ensina, que resgatamos os débitos, pomos à prova situações que necessitamos passar, mas não necessariamente, tá? Não necessariamente, tá? São necessidades espirituais que também contribuem para a felicidade. É mais um ponto, ok? Tá? Porque a felicidade, que nem ela mesmo diz, esquecem-se esses que assim pensam e comportam-se, que o reino, o reino da felicidade, enfim, isso está dentro de nós, ok? Dentro de nós. Então, se eu apenas tiver pensamentos pessimistas, negativos, achando que isso eu estou construindo minha felicidade, não, com certeza a gente precisa prestar um pouco de atenção, ok? E sim buscar a superação, aí sim, com certeza, estaremos contribuindo para a felicidade. Outros mais, ainda, sustentam a tese de que nada possuindo estão livres de perdas e prejuízos, deixando de fruir as dádivas da vida, que são oferecidas para o seu crescimento espiritual e do planeta em que habitam. Então é como se andássemos ali, olha, não estou fazendo a minha parte, não estou contribuindo para o desenvolvimento do planeta, enfim, auxiliando a minha família, não tenho nada, então eu lavo as minhas mãos perante tudo, então se eu não tenho com que me basear, não tenho conquistas, eu não vou sofrer, então vai estar tudo certo? Não, então é um outro ponto que nós temos que nos aperceber sobre, tá? Porque dessa forma é como se estivéssemos ali em cima do muro, tá? Então não estivéssemos na inércia, tá? Pelo contrário, a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar, a gente tem que buscar, tá? Sejam as nossas conquistas, conquistas materiais, conquistas espirituais, enfim, conquistar, tá? É aquela questão da nossa mala, que nós temos que deixar sempre pronta, pois não sabemos o dia que regressaremos à paz espiritual. Então isso também é uma conquista, faz parte da busca, né? Dessa busca da felicidade. E agir na inércia, enfim, ou seja, estar ali pouco me importando referente a tudo, então representa ali um sinal de alerta para todos, tá? Porque todos nós temos uma missão, uma jornada a cumprir, tá? Nessa caminhada, nessa encarnação, enfim, nessa caminhada terrestre que nós temos, tá? Então, vimos ali com predisposições as nossas buscas, as nossas conquistas, para as nossas melhorias, lembrando que todos nós aqui estamos nesta encarnação com condições de vencer, de construir essa felicidade, tá? Que tanto almejamos, que hoje, na nossa condição, nós apenas temos ali pequenos momentos, lapsos do que realmente significa, tá? A verdadeira felicidade, ok? Então, a nossa parte é muito importante, tá? A gente não tem que pensar
somente na vida espiritual, esquecer da nossa vida aqui, tá? Esquecer de batalhar pelos nossos sonhos, esquecer de buscar, né, as nossas conquistas, tá? Ah, mas eu retornarei para o plano espiritual e eu vou ter uma outra oportunidade, com certeza. Sabemos, né, das reencarnações, das nossas necessidades. Porém, é importante darmos valor a tudo que temos hoje e lutar pelo que temos aqui, ok? Se nos alongarmos em considerações filosóficas em torno da felicidade, consideramos que se vive na atualidade o período em que a cultura do corpo, que proporciona o exibicionismo, levando à usança do sexo como exclusivo objeto da sensação e de promoção econômica e social, é predominante maneira de a conseguir. Tá? Então, uma outra forma, condicionarmos apenas na questão do corpo, o culto do corpo. Tá? Então, isso aí também é um outro perigo que nós temos que nos atentar. É importante a questão da saúde, com certeza, é muito importante, né? Os exercícios, a prática dos exercícios, principalmente nos dias, né, que estamos passando, é importante ocuparmos a nossa mente, cuidar da nossa matéria, ok? Mas não é somente isso também, tá? Olvidam-se os aficionados da forma física da severidade que a vida impõe a essa organização transitória, tais como os fenômenos degenerativos que assitiam, os impositivos da idade cronológica que se deseja esconder, e o inevitável encontro com a morte. Tá? Então, se condicionarmos apenas essa questão, sabemos que a matéria é passageira, que somos espíritos, que um dia estaremos libertos da casa material e partiremos para novas necessidades. Então, podemos nos apegar excessivamente ao corpo, e isso aí pode trazer um desequilíbrio muito grande, tá? No desligamento, enfim, nas nossas necessidades. Ok? Vivendo apenas o hoje e pensando que o futuro está referto de novos mecanismos de gozo que não cessa, toda uma maquinaria de propaganda bem direcionada estimula os indivíduos à ilusão, que lentamente os deixa amargurados, vazios e vencidos, procurando soluções inexistentes, porque tarde demasiado para consegui-los. Então, vivendo somente o hoje, tá? Então, nós temos que abranger tudo, tá? Todas as questões. Lógico que viver o hoje, viver as nossas necessidades hoje, mas lembrarmos, né? E refletirmos sobre as nossas vidas, refletirmos sobre o porquê aqui estamos, quais são as nossas construções necessárias, tá? Lembrar que um dia nós partiremos e regressaremos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, tá? E levaremos com certeza a soma de tudo que conquistamos aqui nessa caminhada, ok? A felicidade certamente não é desse mundo, conforme asseverou Jesus com sabedoria, e se considerando ser o mesmo muito transitório e os seus valores relativos, sujeitos a alterações constantes e mutiladoras. Não obstante, ela tem início na Terra, se for levado em conta que é no íntimo de cada ser que se colocam as bases do edifício na qual se pode viver feliz. Felicidade não é desse mundo? Com certeza, porque aqui nós estamos espiando as situações, estamos pondo em prova os preparos que tivemos no plano espiritual, tá? Mas com certeza passamos por momentos agradáveis, juntos da família, do nosso lar, mas são apenas momentos, tá? É como se tivéssemos ali apenas alguns momentos em que pudéssemos sentir a felicidade, enfim, sentir como que é agradável estar bem, enfim, quando trabalhamos para nós, para as nossas melhorias, como cuidamos da nossa família, enfim, olhamos tudo ao nosso redor, tá? Os cuidados com a natureza, os estudos doutrinários e evangélicos que representam a verdadeira propriedade, tá? Que é aquilo que estaremos carregando onde quer que estivermos, tá? Então, quando temos uma conquista, quando angariamos essa conquista, ela fica conosco e estará sempre conosco. Então, esse é um momento de felicidade, tá? Isso nos traz uma tranquilidade e nos prepara para as lutas que devemos enfrentar, tá? Mas sempre lembrando que, por mais difíceis as situações, tudo
está sob controle, Deus está no comando. Tá? E se não tivermos o preparo para passar por determinadas situações, naquele momento elas não são postas em nossos caminhos, tá? Porque Deus assim o concede, que consigamos passar por aquilo que necessitamos e que temos condições de lidar, tá? Tudo vem no momento certo, então isso é mais importante. Então, se a gente puder refletir sobre isso também, é mais um ponto sobre a felicidade, ok? Sem o conhecimento da vida espiritual e dos mecanismos que a compõem, a felicidade não passa de uma aspiração emocional descontrolada que a realidade consome, deixando cinza e desencanto. Se eu não tenho um conhecimento da vida espiritual, sabendo que eu vou poder recomeçar, que eu terei novas oportunidades, é como se eu tivesse a sensação de que eu estou vivendo apenas aquele momento. E se eu não conseguir aproveitar, aquilo pode me trazer uma frustração muito grande, tá? E pode fazer com que até eu possa perder a minha caminhada, tá? Por tudo a perder, porque eu posso pensar, né? Podemos pensar, poxa, mas eu não vou ter outra chance, tá tudo perdido, né? Então como é que eu vou ser feliz? Como é que eu vou construir essa felicidade, trazer coisas boas para mim? Eu perdi tudo aquilo e tá tudo perdido, eu só tenho essa chance. Não. Então, esse é o ponto base. É o reencarnações, tá? Reencarnarmos quantas vezes forem necessárias, teremos oportunidades, somos seres espirituais vivendo apenas uma passagem aqui na Terra, pela misericórdia e pelo amor do Pai, tá? Então, a esperança, a fé e a renovação, sempre tendo em mente esses ideais, ok? O ser humano é viajante da eternidade momentaneamente, utilizando-se do equipamento físico no corpo em que deambula, rumando para a meta essencial onde a felicidade o aguarda. Então, com certeza, essa matéria que nos foi empréstimo é um importante instrumento na busca e na construção da felicidade, tá? Onde passamos por situações que são importantes nessa busca, né? Construção, tá? Então ela é um instrumento valiosíssimo no qual devemos prestar contas também, ok? Então tudo é importante, né? A gente para refletir, enfim, ver o planeta que habitamos, a natureza, as pessoas que estão ao nosso redor, enfim, tudo acaba nos ensinando, nos tocando de alguma forma. Basta a nossa reflexão. Na viagem encetada, todavia, poderá experimentar a alegria do dever bem cumprido, os júbilos da convivência fraterna, as dádivas do amor, o bem-estar e a saúde, a aquisição ou não de recursos amoedados que lhe facultam prosperidade ou de que não sente falta, tá? Então, são as situações que nós experimentamos na nossa caminhada, passando por situações boas, agradáveis, que nos trazem ali um reconforto, um momento de calmaria, uma preparação, ou enfrentando as dificuldades. Então, tudo que nós passamos são os preparativos e a construção da felicidade, tá? Quando enfrentamos uma dificuldade, quando pomos ali a nossa boa vontade, o nosso querer em melhorar, buscar essas melhorias, e quando passamos por aqueles momentos de turbulência, aquele ensinamento, aquela tranquilidade. Então, tudo é uma construção de felicidade. Não são apenas só os bons momentos, mas todos os momentos, ok? Inclusive, esses momentos que nós estamos passando, eles também são a construção da felicidade, tá? Também fazem parte, tá? Então, como estamos passando por tudo isso? Tá? Uma pergunta para todos nós aí. São essas salutares conquistas que compõem o quadro da felicidade relativa a que se deve aspirar, crescendo-se interiormente em conquistas que eliminem os vícios, as paixões dissolventes, as ansiedades afligentes, os sentimentos mórbidos, vencendo-os a pouco e pouco, aproxima-se da meta a conquistar, que é a felicidade sem jaça,
que somente ocorrerá após a desencarnação, quando já não se encontre sujeito às oscilações dos contingentes materiais, tá? Então, tudo que nós passamos, enfrentamos, é para que possamos trabalhar aquelas más tendências que trazemos, ou seja, o orgulho, né? A vaidade, o egoísmo, enfim, são sentimentos que ainda trazemos muito latentes em nós, muito fortes, tá? E com certeza a superação e a busca por essas melhorias é como se mantêssemos um ponto distante, que é essa melhoria, e trabalhássemos por isso na nossa caminhada. Então eu quero estar bem daqui a 2 meses, por exemplo, e que durante esse trajeto eu me predisponha a buscar, né, essa melhoria que eu estou me propondo, eu estou trabalhando, eu estou superando dia após dia, tá? E com certeza quando a gente chegar no final desse tempo, desses 2 meses, que é um exemplo que eu estou dando, com certeza a gente vai ver que quantas lutas tivemos, quantas superações, quantos momentos, até que nós achávamos que não possuíamos. Nossa, mas como eu consegui fazer aquilo? Como que eu me determinei naquela questão? A gente vai ver que é possível, sim. É possível nós trabalharmos em nosso favor, para que possamos construir a felicidade, como o texto nos diz pela Joana de Ângeles, e que temos em nós muita força, muita coragem. Nós precisamos apenas nos descobrir e buscar coisas melhores, querer que algo de bom aconteça na nossa caminhada. Com certeza estaremos envolvidos pelo amparo de amigos queridos, porque estamos fazendo a nossa parte, isso é muito importante, ok? Então, fica aí essa mensagem para nós, né? Onde está a nossa felicidade? E vamos trabalhar sempre que é possível, construirmos algo de bom no porvir, nos dias que estão por vir, nos dias que chegarão, com certeza, tá? Porque tudo que nós passamos e estamos passando hoje são aprendizados para todos nós, para toda a humanidade. Ok, pessoal? Então, me despeço, muito agradecido. E que todos tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana, tá? Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por tudo que temos e quem somos, e por mais um dia de aqui estarmos reunidos. Obrigado, Pai, reunidos como uma família que somos, em busca do aprendizado comum e necessário a cada um de nós. Obrigado, Jesus, obrigado, Frei Fabiano e toda essa caravana de irmãos queridos que zelam e nos amparam. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos.